Pois é, pessoal, soltaram a bomba, isso mesmo. Vou trazer para vocês aqui um vídeo muito, mas muito impactante. Vou colocar novamente aqui essa bomba que a ex-ministra Ludmila Grilo comentou nos Estados Unidos. Pressão total agora para o STF. E mais ainda, olha só, eu vou trazer aqui uma matéria sobre. Ó, eu vou colocar para você, vou ser bem rápido, bem prático neste vídeo, porque tem muita coisa interessante. Vou pedir para você apertar os cintos, porque tem muita pressão em Brasília, muita pressão sobre o STF após as eleições de Trump. Tem muita, mas muita pressão. E eu vou trazer uma notícia fresquinha para vocês, atualizada aqui, para você poder ficar antenado de tudo que está acontecendo. E mais ainda, hein? E mais ainda, vem aí o pacotão de corte de gastos e os militares estão furiosos. Faltam eles, hein? Vou trazer isso para vocês também aqui. Mas antes, esmaga o dedo no like, deixa esse joinha para mim. Assim a gente leva esse conteúdo para frente para atingir e alcançar mais pessoas. Vamos colocar aí pelo menos uns 20 mil likes. O que você acha? Esmaga o dedo no like. Aqui é o espaço para você comentar. Esse canal é um canal democrático. Vamos trazer aqui as matérias, vamos trazer o giro, o que está acontecendo. Então, a sua opinião é muito importante. Deixa aqui nos comentários. Você pode deixar aqui qualquer opinião que você quiser, tá bom? Tá livre aqui nos comentários. Esmaga o dedo no like, compartilhe. E se você não é inscrito, não é inscrita ainda, se inscreva no canal. Vamos para essa primeira notícia aqui. Na verdade, eu fui lá de novo pegar mais informações sobre a ex-juíza, né? E eu falei, poxa, eu vou colocar também esse vídeo para o pessoal, porque é um vídeo forte também. Dá uma olhada nisso, gente. É um economista. Ele falou, olha, Trump está eleito presidente há 2 dias. Na época, é um economista. Ele falou, olha, Trump está eleito presidente há 2 dias. Na época, quando ele publicou, estava eleito há 2 dias. Desde então, Bolsa de Valores atinge recorde histórico, caravana de imigrantes na fronteira se dissolve, Hamas pede fim da guerra, Bitcoin atinge recorde histórico, Putin está pronto para acabar com a guerra na Ucrânia, Catar expulsa líderes do Hamas, União Europeia vai comprar gás dos Estados Unidos e não gás russo, Putin vai vender petróleo em dólares americanos, Zelensky liga para Trump e Elon, prefeito de Nova York encerra auxílios para ilegais, México vai impedir migrantes na fronteira dos Estados Unidos, China quer trabalhar pacificamente com os Estados Unidos, olha só, quem diria, né? Grande empresa dos Estados Unidos vai se mudar da China. A não ser que grande... Ele não botou aqui. Qualquer grande empresa, eu não acompanhei essa. Vou ficar devendo. Então, um monte de coisa já aconteceu. Em questão de dias. O cara ainda nem tem a caneta na mão. O mundo já está... Assim, vamos no popular. Aqui vocês sabem que eu gosto de ir no popular, né? O mundo já está se borrando. Essa é a verdade. Inclusive China, Putin, os caras que são os bichões, eles já estão se borrando. Imaginem, vamos só comparar, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Xi Jinping, Putin, Hamas, os caras que são os bichões estão se borrando. Imaginem como não estão ministros bananeiros. Vocês já pararam para pensar? Enquanto Xi Jinping, Putin, Hamas, União Europeia já estão ali pedindo arrego antes do cara assumir, enquanto isso o ministro bananeiro está fingindo risadinha, está dando risinho.
que eu tenho certeza que é risinho de nervoso. É para não... Pois é, gente. Mais uma forte dela aí, a ex-juíza Ludmila Grillo. Você pesquisou sobre ela? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessas declarações. E agora, gente, também eu pensei se eu ia soltar esse vídeo ou não, se eu iria soltar esse vídeo ou não. Mas eu estava estudando aqui essa matéria e eu achei a colocação desse professor assim muito pontual. Eu, particularmente, não tinha parado para pensar sobre isso. E é um ponto de vista dele, um estudo que ele realizou, e eu achei isso interessante. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui após terminar a explicação dele, porque a gente ouve muitas coisas, mas eu gosto sempre de ouvir especialistas, estudiosos no assunto, para poder formar um conceito, ou formar uma opinião, a princípio inicial, talvez, né? Então, é muito importante que a sociedade saiba disso, a fins didáticos, tá, gente? Fins didáticos. Vou colocar aqui para você. Dá uma olhada também nessa matéria aqui. Aí eu vou deixar para você pontuar, para você colocar aqui nos comentários sobre essa situação aqui do professores de direito constitucional. Olha lá. E que muita gente não fala porque não sabe. Mas eu, na condição de professor, mestre, doutor em direito, quase livre docente, eu tenho total condição de dizer, amparado pelos meus bons professores de direito constitucional, eleitoral, civil, penal, a eleição foi fraudada em 2022. Não se esqueçam que a eleição de 2022 foi fraudada. Vou deixar aqui, gente, os créditos ao Oeste, tá? E o programa Faroeste. Eu não estou falando de urna, porque eu nem chego perto desse assunto. Não chego porque eu não tenho expertise técnica. Então, eu ignoro completamente. O que é fraude? Fraude é você executar um ato burlando a lei. Isso é fraude. Fraude. Você executa um ato, tem uma aparência de legítimo, mas você está burlando a lei. Isso é fraude. O que aconteceu em 2022? A lei eleitoral diz: o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele pode regulamentar as normas, as leis legisladas pelo legislador em matéria de direito eleitoral até o dia 5 de março do ano da eleição. Está na lei, 5 de março do ano da eleição. Está na lei. E não é só isso que ele diz. Ele pode regulamentar essas leis aprovadas até o ano anterior. O TSE pode regular até o 5 de março do ano da eleição. E nessa regulamentação ele não pode aniquilar, subtrair direitos que estejam previstos nessa legislação, nem criar penalidades novas. Então nós temos 3 orientações que a lei dá ao TSE. Você pode regulamentar para dizer como é que vai funcionar esse monte de lei brasileira, eleitoral, até o dia 5 de março, sem subtrair, sem falar, perdeu, mané, não amola, tirar o direito, que está previsto na lei, e sem criar novas punições. Eleição de 2022. Chegou no dia 20 de outubro de 2022, me desculpa, dentro do calendário que a gente usa, até que alguém me prove que 20 de outubro de 2022 não venha depois que 5 de março de 2022, eu estou certo, eles estão errados. É simples assim. Até que ninguém me prove que 20 de outubro venha antes de 5 de março do mesmo ano, eu estou certo e todo o resto está errado. Porque é simples, basta olhar o calendário. O Alexandre de Moraes, junto com a Carmen Lúcia, a turminha do TSE, fizeram a resolução do dia 20 de outubro de 2022, e esta resolução, ela interferiu nas campanhas eleitorais de Lula e Bolsonaro. E ela derrubou perfis de ódio só de apoiadores de Bolsonaro e não do Lula. Mas não importa, poderia ter derrubado dos dois.
ela poderia ter sido uma resolução ilegal, mas aplicada de maneira equânime, isonômica. Mas não foi. Mas mesmo que tivesse sido isonômica, a eleição já estava fraudada, porque burlou-se a lei eleitoral, passou-se do prazo. Só coisa de 7 meses e meio. Só isso. Nada, né? Esqueci. 7 meses e meio depois você faz. Fraude. Segunda fraude. Ela aniquilou direitos. Veja-se pelos despachos vazados pelo Elon Musk, em que esses despachos, com base na resolução do dia 20 de outubro, se dizia: temporariamente se suspendem direitos e garantias individuais. Isso não existe. Então é legal pelo prazo e por aniquilar direito. E ainda criou punições não previstas em lei. Então, uma resolução triplamente ilegal, triplamente fraudulenta, colocou Luiz Inácio no lugar dele. Então não é que ele sabe, Luiz Inácio sabe que ele foi colocado ali num processo fraudulento, que foi a eleição de 2022, e fraudulento porque a lei diz que é. Não sou eu, é a lei. E se você quer me contradizer, me prova que 20 de outubro de 2022 veio antes de 5 de março de 2022. Pois é, gente. Mais uma, hein? Hoje tá quente aqui o nosso giro, mais uma. E para a gente poder fechar, eu vou trazer aqui, eu quero que você deixe a sua opinião sobre isso aqui nos comentários. Deixa a sua opinião sobre isso. Isso é muito forte, né, gente? Um professor, mestre, deixa aqui nos comentários. E agora, vamos ver como que anda aquela situação do tal do corte de gastos, hein? Vamos ver como anda essa situação do corte de gasto, mais um giro aqui sobre esse tema que está dando o que falar. Afirmou que o pacote de corte de gastos já está definido. O repórter André Anelli chegando ao Jornal Jovem Pan e, no fim das contas, o que falta para esse anúncio? André, boa noite, bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou, né, Tiago, como você disse, a garantir que está tudo pronto para a apresentação do pacote de corte de gastos do governo federal e disse que ainda está pendente o posicionamento do Ministério da Defesa, que é a última pasta a entrar como alvo das medidas a pedido do presidente Lula. Haddad afirmou que houve entendimento por parte do ministro José Múcio Monteiro e também dos comandantes das Forças Armadas sobre a necessidade da diminuição das despesas. Mesmo assim, ainda não foi divulgada uma data para a apresentação do pacote completo de corte de gastos. A expectativa extraoficial é de que o governo vai enxugar cerca de 70 bilhões de reais do orçamento, sendo 30 milhões no ano que vem e outros 40 bilhões em 2026. Haddad comentou as críticas veladas que ele tem recebido de áreas afetadas pela economia, mas afirmou que os ministérios precisam avaliar o caso sob o ponto de vista geral do governo brasileiro e não pelo que ele chamou de ponto de vista relativo. Essas declarações foram dadas em entrevista à Times Brasil. Haddad não citou nomes, mas se referiu a áreas como trabalho e emprego e desenvolvimento social, que têm demonstrado certa resistência diante desses cortes de gastos. As medidas são aguardadas pelo mercado financeiro e a expectativa é que acalmem os investidores, já que uma das consequências de toda essa indefinição é a alta do dólar diante do real. Tiago. Sem dúvida. E o mercado financeiro vai reagindo enquanto o pacote não é divulgado. O André Anelli, atento, volta daqui a pouquinho. Mais um giro com os nossos comentaristas. Agora eu vou começar por você, Nelson Kobayashi. De qualquer forma, há muita indefinição ainda ou resistência, né? Mas, conforme fala o ministro da Fazenda, já está tudo pronto. Só falta um detalhe, que não é um detalhe em relação à defesa do Brasil. Pois é, mas a definição, acredito que tenha havido mesmo, não teve outra saída, escolheram aquele ministério mais distante ideologicamente das pautas do governo, o Ministério da Defesa, orçamento das Forças Armadas, e vai sobrar para o ministro José Múcio lidar com isso. A resistência, eu acredito que tenha prazo de validade também, porque cabe a ele
de fato, resistir. Ele deve demonstrar para os seus liderados, para os seus subordinados, para as próprias Forças Armadas, de que ele não está satisfeito com isso, nem confortável, mas vai aceitar. Vai aceitar porque cabe a ele, como ministro escolhido, subordinado, que é atender às ordens que vêm do governo, e não vem, nesse caso, propriamente do ministro Fernando Haddad, que é o porta-voz, mas vem de um acordo, de um consenso que tem o aval do presidente Lula. Então é uma questão de tempo para manifestar a insatisfação, aceitar a decisão e conviver com o corte de gastos do Ministério da Defesa. Mas aquele detalhe, né, Dora? Dia para o anúncio ainda não tem. Pois é, porque vocês lembram, na outra semana, lá atrás, acho que na semana passada ou até retrasada, toda hora se anunciava mais ou menos numa data, né? O ministro Fernando Haddad chegou a dizer que só faltavam 2 detalhes, e de lá para cá, acho que transcorreram mais ou menos uns 10 dias. Então, há esse cuidado para não se falar, não se cravar uma quantia, exatamente para não ter digamos assim, uma decepção, e também não se cravar a data. Quando for, será. Com relação ao Ministério da Fazenda, não é o único que vai pagar a conta. Vários vão pagar essa conta. E não será um corte no equipamento, na manutenção, e sim o que se prevê é na Previdência, que a Previdência dos militares ela é muito diferenciada da Previdência da maioria das pessoas, dos civis, né, sem ser o setor público, e ela, segundo os cálculos, causa 17 vezes mais rombo do que a outra Previdência da gente, assim, sem ser do setor público, do setor privado. Então, é isso, todo mundo vai ter que entrar nessa dança e, como eu já disse, é o presidente Lula também aproveitando esse tempo estendido para fazer uma concertação política. Pois é, gente. Vamos deixando aí os comentários sobre esse giro que nós fizemos aqui agora. Falamos do corte de gasto, vamos ver se sai. Ministros já disseram, pelo menos o ministro do Trabalho, que se tiver corte na pasta dele, ele vai pedir demissão. Resistência aí da Forças Armadas, deixa aqui nos comentários. Falamos também aí sobre essa questão da pressão que deve sofrer o STF com a eleição aí ganha pelo Trump. E, gente, muita coisa. E o que você achou dessa questão desse professor muito conceituado, falando sobre a fraude? Deixa aqui nos comentários. Nos vemos no nosso próximo giro. Tchau, tchau.